Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje a pregação ela é mais um alerta, né? A respeito de alguns costumes que estão sendo ensinados nas igrejas e que a gente deve tomar cuidado. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus. Na sua santa palavra, como está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Testem todas as coisas, fiquem com o que for bom. Até aqui por enquanto. Esse versículo de 1 Tessalonicenses é o versículo mais famoso da carta. E esse versículo não tem nada de errado com ele, é a palavra de Deus, infalível, inequívoca, inerrante. Não tem nada de errado com o versículo. Porém, algumas pessoas, não somente pregadores, mas pessoas que não pregam, que não fazem pregações, elas estão propagando ao longo de várias décadas, isso já é antigo, uma interpretação errada desse texto que a gente acabou de ler, desse versículo. Paulo diz que devemos examinar todas as coisas e ficarmos com o que for bom. O versículo ele não acaba com um ponto final, ele acaba com uma vírgula, porque no próximo versículo segue a mensagem. Então a gente não deve interpretar esse texto como se no final desse versículo, do versículo 20, no versículo 21, perdão, houvesse um ponto final. Porque realmente a Bíblia ela foi dividida em versículos e capítulos, porém, nem sempre os versículos eles respeitam a, a mensagem do texto. Bom, muitas vezes um versículo corta a mensagem na metade e completa-se a mensagem no próximo versículo. Como é o caso daquele versículo do Evangelho de Mateus, onde diz o Senhor Jesus: Não julgueis para que não sejais julgado. A mensagem não acaba ali, mas as pessoas, pela divisão do versículo, leem só aquele versículo e interpretam somente o versículo. E isso é perigoso de se fazer, porque você pega somente. É como se Jesus desse um discurso e você só pegasse um minuto daquele discurso e quisesse usar aquilo de uma maneira separada. Mas se a gente analisa todas as falas de Jesus naquele momento, podemos ter uma compreensão muito melhor do que está sendo dito. Minhas irmãs, sempre sabemos, a igreja do Senhor sempre teve problema com pessoas infiltradas pregando heresias. Isso não é novidade para ninguém. Sempre tem um ou outro. Hoje em dia é a maioria dos pregadores que estão pregando coisas erradas, inexistentes e infundadas na palavra de Deus. Porém, esses pregadores, por muitas vezes, eles se valem, se apoiam em técnicas de intimidação para garantir que ninguém vai rebater suas heresias ou que ninguém vai fazer um vídeo ou rebatê-lo ou debater com ele a respeito das coisas erradas que ele está falando. Quem nunca aqui ouviu alguém dizendo assim:
não toque no ungido do Senhor, ou não fale mal do anjo da igreja. Com certeza, as irmãs já ouviram frases parecidas. Não questione o ungido do Senhor, não questione o pregador. E isso é uma total heresia, porque a Bíblia nos ensina a questionar, não só analisar, mas questionar. Como esse versículo aqui, ele ensina a analisar, mas próximos versículos de outras cartas também, de outras partes da Bíblia, nos ensina a julgar e a condenar heresias e pregadores que as seguem. Como os hereges, esses pregadores que pregam mentiras, não podem colocar uma faca na nossa garganta e nos ameaçar a não falar nada, eles se valem de técnicas sorrateiras e sutis. E essas técnicas são mais eficientes ainda quando eles pegam um texto da Bíblia, distorcem, para usar como um escudo contra pessoas que enxergam a verdade. E aqui está um desses versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 21. Testem todas as coisas, fiquem com o que for bom. Eu, quando era novo convertido, eu assistia a uma pregação na igreja que eu frequentava. Eu tentava falar com alguns irmãos sobre os erros que eu estava vendo. E os irmãos me diziam exatamente esse versículo. Tiago, você não precisa levar em conta tudo que está sendo dito. Você precisa filtrar, você precisa analisar, ver o que é bom e absorver. E as outras coisas tu releva, Tiago. Assim me ensinavam. Ah, as pessoas estão tão acostumadas com esse comportamento. E o mais engraçado é que esse comportamento não foi criado pelas pessoas, mas pelos pregadores. Se eu falar algo de errado, releva, fica só com aquilo que é bom que eu falo. Para as pessoas relevarem, se identificarem alguma heresia, não falar nada e relevarem. Mas o grande problema é quem não identifica. Como ninguém rebate, como ninguém questiona, as pessoas que são mais inocentes, que não enxergaram a heresia, por não ver ninguém falando, por não ver ninguém rebatendo, ou por não ver alguém questionando, acha que a verdade vai sendo induzida ao erro, enquanto quem sabe cala, é conivente com o erro, e o pregador ele sai ganhando com isso por ser tanto uma pessoa contra quem ninguém consegue rebater, ou que ninguém se levanta para rebater, e os inocentes acham que o homem está pregando perfeitamente sem nenhum erro. E aí citam esse 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 21. Testem todas as coisas, fiquem com o que for bom. Só que, minhas irmãs, o texto aqui, ele não está dizendo que devemos, como eu costumo dizer, a gente não deve procurar bondade, resquício de bondades em boca de bode. Eu vou assistir uma pregação em uma igreja, eu espero, e eu estou no meu direito de esperar e exigir uma pregação perfeita. Alguém vem aqui no grupo de pregação, onde a gente está fazendo essas gravações, a pessoa ela tem o direito de que, se eu for fazer uma pregação, ela tem o direito de vir aqui, esperar e exigir de mim uma pregação perfeita. Isso é bíblico e é um direito de todo filho de Deus, que quem for pregar para mim, eu tenho que esperar e exigir uma pregação totalmente bíblica, perfeita e sem erros. Paulo não está dizendo aqui que a gente deve relevar os erros das pessoas e passar a mão na cabeça delas quando elas vierem falar ou fazer algo de errado conosco. Paulo está dizendo: analise tudo, o que for mal você descarta, o que for bom você fica.
Porém, se uma pregação ela contém falas, momentos e comportamentos que não são bíblicos, essa pregação é uma pregação ruim. Então eu não devo ficar relevando os erros dela. Eu devo descartá-la totalmente. A Bíblia não nos ensina a andar com fariseus e ficar procurando coisas boas neles, analisando fariseus, esquecendo o que eles fazem de mal, a hipocrisia, o assassínio, o adultério deles, e ficando só com as coisas boas deles. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que se uma pessoa, uma hora, está fazendo coisa boa, outra hora está fazendo coisa mal, essa pessoa, ou ela é hipócrita, ou ela é uma pessoa morna. E pessoa morna, Jesus vomita. Se Jesus não quer uma pessoa morna, eu que sou filho de Jesus, devo querer uma pessoa morna? Não. Ou a pessoa, ela se conserta, apesar dos seus erros e pecados, ela se esforça, ou ela logo se conforma com o pecado e decide viver a vida do mundo. A pessoa, ela faz uma pregação correta, ela se esforça para fazer uma pregação correta diante de Deus, diante do povo de Deus, ou ela não queira ser pregador. Vamos ler o próximo versículo, o versículo de número 21 e o versículo de número 22, porque, como eu já expliquei, esse versículo ele não acaba com um ponto final. Ele acaba com uma vírgula, e vírgula é uma pequena pausa para continuar a mensagem. Vamos ler novamente agora com os próximos versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21. Testem todas as coisas, fiquem com o que for bom. Versículo de número 22. Mantenham-se distantes de toda forma de mal. Paulo ele está dando uma instrução, uma ordem. Testem todas as coisas. Muito bem, Paulo. E depois que eu testar todas as coisas, fiquem com o que for bom. Aí o texto dá uma vírgula. E o que for mal, Paulo? O que é que eu faço? Mantenha-se distantes de toda forma de mal. Toda forma de mal. Palavras, roupas, comportamentos, pensamentos, olhares, escutas, toda forma de mal, afaste-se disso. Veja o próprio exemplo de Paulo, porque ele pregou isso aqui, ele falou isso aqui, mas ele não foi hipócrita. Ele seguiu o que está pregando aqui. Ele era fariseu. Ele se converteu, ele saiu do meio dos fariseus. Perceba que Paulo ele não ficou procurando bondade naquela seita. Porque, obviamente, os fariseus pecaram muito. Pecaram muito. Mas eles faziam coisas que, ao nosso ver, pode ser coisas boas. Eles liam a lei de Moisés, que é a lei do Senhor. Ler a lei de Moisés é bom. Mas eles adulteravam a lei. É mal. Eles se vestiam com roupas longas, o que é bom. É modéstia. É cobrir suas vergonhas. Mas eles se cobriam com roupas longas para mostrar que eram ricos. É mal. Isso é prepotência, isso é arrogância, isso é coisa de gente soberba. Eles faziam jejum. É uma coisa boa. Mas eles faziam jejum para ser vistos. Então veja, minhas irmãs, que os fariseus eles faziam coisas boas, mas ao mesmo tempo faziam coisas erradas. Faziam coisas boas da maneira errada. Eles não foram aprovados por Jesus Cristo. Eles não foram aprovados pela igreja, pelos apóstolos de Jesus Cristo. E os apóstolos não aprovaram porque o próprio Jesus não aprovou os fariseus. Então veja o exemplo de Jesus. Jesus ele não procurava bondade nos fariseus. Não procurava traços, resquícios de bondades. Jesus, ele só se conforma, ele só aceita totalidade.
Mas alguém tenta me convencer de que eu posso escutar pregações e ter que ficar me preocupando com as heresias que estou ouvindo, ao mesmo tempo que tenho que procurar coisas boas nessa pregação para levar de exemplo para a minha vida. A gente deve lembrar que Jesus Cristo ensinou que o pão não é para os cachorrinhos. Para os cachorrinhos só serve a migalha. E eu não quero viver de migalha de evangelho. Se eu quero escutar uma pregação, eu quero e espero escutar uma pregação evangélica do começo até o fim. Mas uma pessoa me vem com uma pregação totalmente errada e eu tenho que ficar procurando migalhas, traços, pontinhos do evangelho na pregação. Migalha é para cachorro. Eu fui chamado para comer o pão da vida. Eu fui chamado para beber do sangue de Jesus Cristo. Não fui chamado para comer migalha do evangelho. Se eu estou aqui para alimentar a minha alma, eu quero um pão completo, eu não quero migalha. É a mesma coisa que você estar diante de fezes e ficar procurando pedaços de morango na fezes. Não adianta. E a própria Bíblia nos alerta a isso. Que se você vai ouvir alguém falar, se essa pessoa ela está falando coisas erradas, especialmente acerca de Deus, você não espere nada de bom disso. Você não espere nada de edificante disso. Olha os católicos. Eles falam que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, isso é uma verdade. Mas e todo o resto, toda a heresia que eles fazem? Aí eu posso me juntar com um católico e assistir uma pregação de um padre só porque ele diz Jesus Cristo é o Senhor? Não. A Bíblia não diz isso. Da mesma forma, por que eu vou aceitar a pregação de alguém que ensina coisas erradas, mas diz que Jesus Cristo é o Senhor, mas diz algumas coisinhas certas? A Bíblia não nos ensina isso. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 7. Livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mantenha-se afastado do tolo, pois você não ouvirá nenhuma palavra sensata dele. Só lembrando, minhas irmãs, que no livro de Provérbios, o tolo não é uma pessoa ignorante ou simples, que não tem estudo ou que não tem conhecimento. O tolo é a pessoa que não anda no caminho reto, que anda no caminho de duplicidade. Ímpios, pessoas que não conhecem a Deus. Uma pessoa que Deus não aprova, segundo o livro de Provérbios, é uma pessoa tola. E o livro de Provérbios está dizendo: mantenha-se afastado do tolo, pois você não ouvirá nenhuma palavra sensata dele. Não adianta você querer falar com um tolo, você não vai ouvir. Pode ser um tolo do sul, do nordeste, do norte ou do oeste. Tolo é tolo. Pessoas desaprovadas por Deus são pessoas desaprovadas por Deus. Você não vai ouvir nada de bom. Não adianta procurar a pregação de um tolo e querer ouvir algo de bom dele, porque você não vai ouvir. É perca de tempo. Mas alguém, minhas irmãs, pode dizer que todos nós pecamos. E isso é verdade. Porém, o livro de Tiago me diz um detalhe muito importante. Livro de Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 11 ao 12. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga, pode? E a figueira pode produzir azeitonas, meus irmãos? Ou a videira pode produzir figos? Tampouco uma fonte de água salgada produzirá água doce. Disse o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Jesus Cristo, o único Espírito Santo que existe, glória a Deus. O único Deus que existe, glória a Deus. Tiago, ele faz uma pergunta. O apóstolo Tiago, ele faz uma pergunta. Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas?
Pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? O que Tiago quer dizer, minhas irmãs? O que o apóstolo Tiago quer dizer? É que as pessoas que andam com Deus não andam em duplicidade de conversa. Uma hora falando que é certo, outra hora falando que é errado. Eu sei que todos nós na Terra, ninguém sabe 100% explicar a Bíblia. Ninguém sabe todas as coisas sobre Deus e ninguém sabe todas as coisas sobre a Bíblia. Porém, o que é que se deve fazer nesse caso? Eu, Tiago, quando não tenho certeza de um assunto, ou quando não sei explicar algum assunto da Bíblia, eu simplesmente não prego sobre ele, porque sei que se eu pregar, eu vou pregar errado e vou falar coisas erradas. Então, minhas irmãs, não é que todos nós devemos ser perfeitos e impecáveis, mas a cautela e o temor de quem anda com Deus é uma barreira contra erros. Uma pessoa não pode estar ensinando a Bíblia aqui uma hora e de repente no meio da pregação começar a ensinar coisas erradas e coisas erradas e coisas erradas e depois voltar a falar a verdade. Ou ela está falando mentiras ou ela está falando a verdade. Para Deus, se eu vier aqui e pregar metade da pregação certa e metade da pregação errada, para Deus eu fiz algo de errado, eu não fiz algo bom. Deus não vai considerar a parte boa da pregação. E as irmãs não vão ser edificadas. Vide o catolicismo. Uma hora fala que Jesus é o Senhor Salvador, outra hora diz que Maria é Senhora, outra hora diz que Jesus é o Senhor, depois já vem com outro nome. Ninguém é edificado dessa forma. Não tem bondade nenhuma nisso. Os fariseus, uma hora, estão lendo a lei de Moisés, outra hora estão adulterando a lei de Moisés. Não tem bondade nenhuma nisso. O fato deles lerem a lei de Moisés não vai ser considerado. O que vai ser considerado é o erro deles. Porque o erro anula as coisas boas. O pecado anula coisas boas. Não importa se você casou ontem, se hoje você adultera, o teu adultério destrói a coisa boa que aconteceu ontem. Se há um minuto eu falei uma coisa boa e eu falar agora uma coisa errada, a coisa errada que eu falei vai destruir, vai distorcer toda a bondade que eu falei atrás. Mas alguém pode dizer, continuar afirmando que somos pecadores e que somos humanos e que erramos. Que podemos nos equivocar nas pregações, sim, isso é verdade. Porém, devemos atentar para um detalhe. Quem prega deve atentar para um detalhe. No mesmo capítulo do apóstolo Tiago, do livro do apóstolo Tiago, capítulo 3, agora no versículo 1, Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não muitos de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato de saberem que seremos julgados com maior severidade. Tiago ele está falando assim, meus irmãos, não muitos de vocês, apenas poucos de vocês devem se tornar pregadores, porque vocês sabem que nós, pregadores, seremos julgados com maior severidade. Irmãos, nem muitos de vocês devem se tornar pregadores, porque pregadores serão julgados com maior severidade. Minhas irmãs, eu que estou pregando, vocês devem me julgar com maior severidade. Vocês não devem admitir nenhum defeito de minha parte. Vocês não devem dar nenhum espaço para que eu erre. Vocês devem me julgar sem piedade. Se eu falar algo de errado, tem que repreender. E publicamente. Porque se eu assumir a responsabilidade de falar publicamente, se eu errar publicamente, tenho que ser corrigido publicamente também.
É muito fácil falar, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou missionário, mas arcar com as responsabilidades do que está dizendo, ninguém quer. Porque quem se diz pregador do evangelho é responsável pelos erros que comete nas suas pregações e deve ser julgado por isso. Se eu assumo a responsabilidade de vir aqui, de trazer uma palavra para vocês, vocês têm total direito de exigir uma pregação perfeita e devem me julgar com maior severidade, diz a palavra, e assim está escrito e assim tem que ser. Não é porque eu sou humano e todos nós pecamos, não, não tem isso. Eu assumi a responsabilidade de trazer a palavra. Se eu cometer algum erro distorcendo a palavra, eu sabia que no livro de Tiago, no capítulo de número 3, no versículo de número 1, está escrito que quem prega assume a responsabilidade de ser julgado com maior severidade. Então, quem prega tem que estar ciente disso aqui, que mestres serão julgados com maior severidade. Se não quer assumir essa responsabilidade de ser julgado com maior severidade, não prega. Porque pregar é bom, mas assumir a responsabilidade ninguém quer. Quem prega tem que saber que está pregando para almas. Eu não estou tratando aqui do seu salário, eu não estou tratando do teu casamento, eu estou tratando da tua alma. E eu posso falar coisas erradas que vão te destruir. Acontece que ninguém tem amor às almas, parece que ninguém tem amor às almas hoje em dia e não quer assumir a responsabilidade das almas que diz pregar. Se eu venho pregar para uma pessoa, eu tenho que assumir a responsabilidade dos erros que eu posso cometer aqui nessa pregação. E se eu não quero cometer erros, eu oro a Deus. Eu me firmo com Deus. Eu peço total auxílio a Deus para que eu não peque errando contra Deus primeiramente e contra a sua congregação, contra as pessoas. As pessoas não têm que entrar num vídeo de pregação minha, não tem que entrar num grupo de pregação minha e ter que ficar tendo o trabalho de achar algo bom em mim. As pessoas têm que vir e encontrar tudo impecável do começo ao fim. Esse é o padrão descrito na Bíblia. E quem não quer cumprir o padrão, quem quer obrigar as pessoas a procurar algo útil na pregação, não deve ser pregador. Porque é assim a Bíblia ensina. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Marcos. A gente já está finalizando a pregação. No livro de Marcos, no capítulo de número 2, versículo de número 18, olha o que diz interessante a palavra do Senhor. Uma fala que é pouco entendida, mas muito famosa. A palavra de Deus escrita no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Também os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Eles se aproximaram e perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas seus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo permanece com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, o jejum está fora de questão. Mas virá o tempo em que o noivo será tirado deles, e, quando esses dias chegarem, eles jejuarão. Ninguém costura um pedaço de tecido não lavado em um casaco velho. Se o fizer, o remendo novo abrirá o pano velho e deixará um rasgo maior. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho arrebentará a pele, e tanto o vinho quanto a vasilha de couro se estragarão. Em vez disso, coloca-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Fazem uma pergunta para Jesus. Jesus, por que os discípulos de João Batista e os dos fariseus jejuam e os teus não jejuam? Jesus falou, enquanto o noivo está com eles, o jejum está fora de questão, mas quando o noivo for retirado deles, eles vão jejuar.
Jesus estava dizendo que o tempo de jejuar não era quando ele estivesse lá com os apóstolos, é depois que ele fosse retirado. Ele respondeu a pergunta, mas ele adiciona uma fala, ele fala mais além. Seguindo o assunto, ele começa a dizer que vinho novo não se coloca em vasilha velha. Ele diz que vinho novo se coloca em odre novo. Odres são recipientes como bolsas de couro que funcionava como uma garrafa. E se colocasse vinho novo em vasilha de couro velha, o vinho rasga aquele couro. Da mesma forma, ninguém costura um pedaço de tecido não lavado em um casaco velho. Um pedaço de tecido novo em um casaco velho não dá certo. Eu não sei se hoje, por causa dos tecidos de hoje em dia, dá certo. Mas nos tecidos das túnicas da época de Jesus não dava certo. Então, minhas irmãs, Jesus estava dando uma mensagem aqui que poucos entendem. Jesus estava dizendo, perceba aqui que quem fez a pergunta, quem recebeu a resposta, eram os discípulos de João Batista e os fariseus. Os discípulos de João e os fariseus fizeram essa pergunta sobre o jejum e receberam essa resposta intensa e extensa. Os discípulos de João, a Bíblia não relata que eles perguntavam por ser cínicos ou por querer ser hipócritas diante de Jesus. Mas a Bíblia relata que os fariseus faziam perguntas para Jesus com hipocrisia, com falsidade, na tentativa de achar algum defeito em Jesus. E Jesus manda aqui uma mensagem direta para os fariseus: que vinho novo não se coloca em vasilha velha, que remendo novo não se que tecido novo não se coloca em tecido velho. Jesus estava dizendo que os fariseus não podiam receber a novidade de Deus, a salvação, as boas novas do evangelho, porque eram vasilhas envelhecidas. E como o evangelho, o nome mesmo já diz, boas novas. Coisas novas não se juntam com coisas velhas. Os fariseus não tinham acesso ao evangelho. Não conseguiam enxergar o evangelho. Não conseguiam entender o evangelho porque estavam apodrecidos, envelhecidos, mofados. E tudo isso porque eles davam atenção às suas pregações, às suas doutrinas, que ensinavam coisas erradíssimas sobre a lei do Senhor. Eles estavam cegos, eram gananciosos, eram adúlteros, porque eles não seguiam Deus, eles seguiam tradições. E a tradição deles dizia que seguir a tradição dos fariseus era seguir a Deus. Isso é uma heresia. Mas eles a seguiam. Pelo fato de eles seguirem heresias, não constituíam parte do povo de Deus e estavam cegos, não conseguiam entender que Jesus era o Messias. Entenda bem, minhas irmãs, que se você for como um fariseu e começar a escutar pregações que não são verdadeiras, que são adulteradas, porque os fariseus, eles pregavam e ouviam pregações adulteradas. Paulo diz que quando ele era fariseu, ele era inocente porque ele não entendia nada, ele era ignorante. Paulo não entendia o que ele estava fazendo, ele estava matando filhos de Deus e ele não sabia porque ele não entendia. Pelo tanto de ensinamento dos fariseus que Paulo vinha recebendo, ele não era capaz de entender nem a gravidade do problema que ele estava causando. Se você, assim como Paulo, dava ouvidos a fariseu, ou começar a dar ouvido a fariseu, a pregação que é da lei de Deus, mas é adulterada, é a lei de Deus, mas eles adulteram, é uma pregação que fala sobre algo bom, mas ele adultera, o pregador adultera, você vai se tornar como um fariseu, cego, e você vai se envelhecer. Você não vai poder receber vinho novo. Quer um exemplo disso? Tenho certeza que alguém aqui já foi numa igreja
em que o pastor ele não era uma pessoa com Deus, ou era adúltero, ou tinha pecados escondidos, ou distorcia a palavra. Tenho certeza que alguém aqui, algumas pessoas aqui já viram uma igreja assim, já foram em um culto onde estava pregando uma pessoa que não tinha compromisso com a verdade. Você consegue sentir nas pessoas que estão ouvindo que elas não estão sendo edificadas. Você consegue sentir no ar da igreja e no ambiente todo, nas pessoas e no ambiente, uma frieza muito grande. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque o problema de uma pregação errada não está só em quem está pregando, mas está em quem está dando ouvidos. E aí você vai esfriando. E aí você vai vendo aquele ambiente de pessoa fria, porque está todo mundo ali dando ouvido à heresia, e onde a heresia Deus não se agrada. E aí fica frio. Não pode receber vinho novo, porque está se envelhecendo conforme vai escutando aqueles adultérios, aquelas heresias. Então, não fique analisando pregações erradas para achar alguma coisa de bom. Analise tudo. O que não for bom, descarta logo de uma vez. Se a pregação não é boa, descarta. É isso que o versículo está dizendo. Se a igreja não é boa, descarta. Não tenta procurar traço de bondade, migalha do evangelho puro e eficaz, porque você foi chamado para comer pão, pão da vida. Você não foi chamado para comer migalha do evangelho, você foi chamado para comer pão da vida, não migalha. Não procure doces em fezes. Porque ainda que você ache, vai ser impróprio para o consumo. Ainda que você ache uma coisa boa nessas igrejas que são palco de heresias, vai ser impróprio para o consumo. A Bíblia nos dá algum respaldo para que eu tome a decisão de me afastar de alguém ou de uma igreja, enfim, de algo? Dá. 2 Timóteo, para a gente acabar a pregação, última leitura que a gente vai fazer, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor: As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, mas amantes dos prazeres que de Deus, e ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam o poder de Deus. Afaste-se dessas pessoas. Paulo ele cita vários defeitos das pessoas que não devemos estar juntos. Desobedientes aos pais, ingratas, profanas. Mas Paulo ele dá duas características aqui que você pode até parar para ver e pensar que é algo bom. Olha o que ele fala no versículo de número 4. Traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, presta atenção agora, mais amantes dos prazeres que de Deus. O tipo de pessoa que ele está dizendo afaste-se dessas pessoas são pessoas que amam a Deus, porém amam a Deus em segundo lugar, porque em primeiro lugar está mais os prazeres. Ué, mas a pessoa não ama a Deus? Tô vendo aqui um pouquinho de bondade. Afaste-se. Não foi o que Paulo disse? Examine tudo, fique com o que é bom e afaste-se de toda aparência do mal? Mais amante dos prazeres que de Deus. Ama a Deus, porém ama mais o pecado. Afasta-se, Timóteo. Não fica tentando achar coisa boa. Versículo de número 5. A segunda característica que alguém pode achar que é uma coisa boa. E, ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam o seu poder, negam o poder de Deus.
A pessoa ela mantém uma forma exterior de crente, se veste bem, fala bem, não fala palavrão. Não é uma coisa boa, Tiago? Timóteo, vou ler o versículo completo, versículo de número 5. E ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam seu poder, negam o poder de Deus. Afaste-se dessas pessoas. Paulo não diz para tentar procurar bondade nelas ou algo útil nelas. Afaste-se delas. Amém? Ainda que o pregador ele se vista bem por fora, mas por dentro ele está pregando coisa errada. Será que não dá para a gente relevar a parte ruim e ficar com a parte boa? Afaste-se dessas pessoas. Sim, eu sei que a igreja ela fala do dízimo, que é em dinheiro, isso é errado. E eu já tentei explicar, eles não quiseram entender. Mas eles se vestem bem, eles se vestem com modéstia. Afaste-se dessas pessoas. Tiago, eu expliquei para o meu pastor que o dízimo ele não se dá em dinheiro. Eu mostrei os versículos, eu expliquei tudo. Eu mostrei falando sobre o batismo, falando sobre a Santa Ceia, falando sobre o ministério de dança, falando sobre o ministério de louvor. E mesmo assim ele não quis aceitar mais Tiago. Ele não fala palavrão, ele não é irreverente, ele não fica de brincadeira. Afaste-se. Ele tem uma forma exterior, a fachada da igreja é bonita, as pessoas lá dentro se vestem bem, ninguém fala palavrão lá dentro. No exterior eles são bonitos, Tiago, mas por dentro eles cometem, tem adultério lá dentro, mas não é visível. Afaste-se. Afaste-se, amém?